Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Louvamos a Deus por mais essa manhã de vida, né? O Senhor tem nos dado vida e o privilégio, a oportunidade de entrar por essas portas para oferecer a Ele a nossa adoração. Esse é o propósito, né? Esse é o dia que o Senhor nos deu, esse é o dia que marca, né, o domingo da ressurreição, e em Cristo nós também ressuscitamos, ou seja, do velho homem, da velha natureza, né? Estamos em Cristo. E o que fazer diante dos benefícios? O próprio salmista, ele responde, né? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Estamos aqui para agradecer e bendizer ao Senhor nessa manhã, que é de estudo da palavra de Deus, sim, mas primeiramente nós expressamos a nossa adoração a Ele. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 97, Salmo 97, fala sobre a majestade e o domínio de Deus. Quantos creem na soberania de Deus, na sua majestade, na sua glória? Esse é o Salmo 97. Amém? Vamos lá? Salmo 97 diz assim: Reina o Senhor, regozija-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo e a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-as da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Aleluia! Alegrai-vos no Senhor, igreja. Alegrai-vos no Senhor, irmão. Alegrai-vos no Senhor, irmã. E glorificai o teu nome na sua presença. Vamos louvar a Ele, vamos bendizer a esse Deus maravilhoso, porque diz que Ele traz alegria aos retos de coração. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado. Cremos na sua majestade, no seu domínio, no seu poder. Nada foge ao seu controle, mas ainda assim, também creio, num momento em que todo mal irá se findar, todas as angústias, todas as tristezas, e aí o Senhor reinará em glória, abençoando, trazendo paz e alegria repleta a todos aqueles que permanecem na tua presença. Mas enquanto nós estamos aqui, seguimos a nossa jornada, seguimos a nossa carreira, precisamos guardar a fé, combatendo o bom combate. Não é fácil, tem dias que são difíceis, tem dias que são de lutas, mas no Senhor nós somos fortalecidos. A alegria do Senhor é a nossa força, e no Senhor nós somos mais do que vencedores, no Senhor, e com a força da tua palavra. Portanto, ó Deus, aqui estamos, para servi-lo, para adorá-lo, para glorificar o teu nome, para ser fortalecido pela tua palavra, instruído pelos mandamentos do Senhor, a fim de vivermos em conformidade com o Senhor. Receba, Deus, a tua igreja, o teu povo, a cada um daqueles que aqui se encontram nessa manhã, para juntos bendizermos a tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, nosso Deus, igreja. Ele é soberano e Ele reina, e por isso nós vamos adorá-lo
e glorificar a sua majestade. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Como que estava a terra? A terra era Sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Olha o poder criador. Foi Ele quem criou o céu do céu. Maravilha, Jesus. Fez a separação das águas E da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza, e formou eu e você, e formou o homem. Então vamos dar glória. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Lá em cima, nosso Deus. Nosso Deus O que Ele é? é soberano. Obrigado, Senhor, nós cremos na sua majestade, no seu poder. E glorificamos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu és. Nosso Deus é soberano. Ele reina Antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Então vamos dar glória. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor e dê a Ele a glória que é devida, exaltando o seu nome, bendizendo, engrandecendo a Ele. E importa que Ele cresça e eu diminua. João Batista, olha, homem escolhido por Deus, pregador, deserto, responsável por levar às águas tantas pessoas. Mas esse homem, quando ele se depara com Cristo, ele então sabe, opa, não sou eu o cara, não sou eu aqui a referência, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Importa que ele cresça e eu diminua. Amados, fazemos a obra de Deus, mas o que eu e você fazemos, independente de ser um pastor, se está à frente da igreja, se está tocando, se vai sair aos hospitais ou ao evangelismo, importa que ele cresça e eu diminua.
A glória é dele. Estamos aqui para servir a ele. Mais dele. Que a presença dele esteja sobre nós. Vamos adorá-lo. Aleluia. Glória a Deus. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de A gente vai se despindo diante da presença dele, de toda a indumentária, de todo orgulho, de tudo aquilo que a gente acha que a gente é melhor do que o outro, que a gente faz porque a gente merece. A gente vai se despindo e reconhecendo que a glória é dele, que a obra é dele. Se os resultados são positivos, o nome dele é que deve ser engrandecido, o nome dele que deve ser exaltado, e que a gente diminua na sua presença. Aleluia. e menos de Para que então, igreja? que ele cresça, eu diminua. A glória dele que tem que aparecer. Aleluia. Eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. que ele cresça, Aleluia. eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória. E todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos descer. Às vezes é necessário a gente descer, a seguir o exemplo de Cristo, que foi humilde, que serviu até a morte de cruz. Oh, Jesus. Suricária. Nem menos de cada um de nós, Senhor, para que o Senhor nele cresça. Constranja com a sua glória
infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória E todo seu amor, infinita humildade, servos de todos. vem assim que ele cresça, igreja. Oh, Jesus. Pode continuar a sua adoração. Pode continuar o seu louvor. Glória a Deus. Eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória. E todo seu amor, infinita humildade. Servos de todos. A igreja, quero ver a voz da igreja. Ele cresça, eu diminua, ele apareça. Mais uma vez, nesse tom, que ele cresça, que ele cresça, e eu diminua. Ele Humildade, servos de todos os irmãos. Oh, Senhor, é você e Deus, meu irmão, porque esse momento é tão pessoal. Deus sonda e nos conhece. Ele sabe o que eu e você precisamos nos despir, nos esvaziar diante dEle, para que o nome dEle seja engrandecido, para que a glória dEle apareça na minha, na sua vida, na vida da igreja. O que tem estado em evidência? Às vezes em evidência está o nosso eu, o nosso projeto, as minhas ideias, o meu querer, o que eu acho. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Ele, por ele, para ele, são todas as coisas. E é a ele que nós vamos dar a glória, é a ele que nós vamos dar o louvor, é a ele. Porque Ele é o único digno de ser exaltado. A obra é dEle, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para que possamos ir e dar frutos, para que o nome dEle seja engrandecido. Aleluia. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
para Ele, igreja. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Bendita a tua presença, Senhor. Glorificado o teu nome, ó Deus. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Falando das grandezas e a profundeza do seu amor. Não há como medir a profundidade desse amor, do seu conhecimento, de toda a sua soberania. Oh, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda as riquezas, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus. você pode erguer as suas mãos em adoração, glorificar a Ele a glória. A Ele A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Toda a glória sejam dadas ao Senhor. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Vamos glorificar, igreja. Glória. Mais uma vez. Glória. Diga para sempre. Os vivos podem louvar. Você está vivo, então dê glória a Deus. Glorifique o seu nome. Enalteça, bendiga a tua presença. Louvemos ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a exaltação. Digno tu és, ó Senhor. Assim, ó Deus, com essas canções, glorificamos a Ti. Reconhecendo primeiro que Tu és soberano sobre todas as coisas. Reconhecendo a necessidade de diminuir para que o Senhor cresça. Para que a glória sempre seja sua.
Assim, ó Deus, adoramos e te louvamos com cânticos. Receba a adoração, o louvor da tua igreja e do teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe. Fale com seu irmão, profira para ele uma palavra de bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok. Bom, deixa eu falar aqui rapidamente, espero, porque esse é um assunto que às vezes a gente tem que tratar na igreja, né? Vou até aproveitar os adolescentes ainda aí antes deles descerem. Como que a igreja também se comporta em determinadas situações. Bom, graças a Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, que os índices, né, de contaminação da Covid vem reduzindo de forma considerável. Que bom que tem tido avanço. A questão da imunização é de grande importância. Não é a solução, só Deus é a solução. E Ele mesmo permitiu que tudo isso viesse. A gente precisa também entender que o juízo do Senhor também vem sobre a terra, para despertar aqueles que não dão atenção a Ele, para a igreja se arrepender dos seus pecados e passar a fazer aquilo que é preciso ser feito e não viver uma vida de omissão. A igreja foi chamada para ser sal na terra e luz nesse mundo. O juízo também vem sobre a igreja. Nós não somos melhores do que os nossos pais, do que os textos da Bíblia que mostram que o Senhor repreendeu e ensinou. Então, não somos melhores. Então, tudo isso vem, Deus também tem o seu recado para nós. Mas falando daquilo que é fruto também das nossas orações, intercessão. Então, graças a Deus, não acabou, é verdade. Eu penso que ainda um índice de 400 mortes por dia por causa de uma doença ainda é um índice considerável. Mas o gráfico está baixando. Com isso, né, começa a ter um certo, né, que eles usam o termo lá, o relaxamento e certas obrigatoriedades, como, por exemplo, a questão da máscara. Então, foi baixado já um decreto no próprio município, né, também circulando um vídeo na rede social da prefeita Lucimar, junto com seu esposo, o doutor Flávio, falando acerca da questão da obrigatoriedade, tanto no espaço aberto e também em alguns recintos fechados. Tem-se ali algumas observações, né? E assim, eu vou falar como que a igreja, eu vou estar orientando a igreja. Aqui, independente, né, que eu acho que é importante, se você, quando está com algum problema, com alguma infecção, você procura o médico, isso significa que você valoriza ali a questão do médico, entender que Deus preparou pessoas para aquilo dali. Quando você tem um carro e você não entende de mecânica completa do carro, você vai levar lá no mecânico. Assim como um eletricista, você precisa, se você não tem entendimento, você vai também contratar o eletricista, porque você não é da área. Então, há muitas coisas, e Deus dotou de inteligência e sabedoria, para que as pessoas sirvam como também orientação. Então, tudo isso que está sendo feito é de acordo com orientações de médicos, de pesquisadores, de cientistas. Muito bem. Então, foi excluída a obrigatoriedade do uso de máscara, com exceção das escolas e também os lugares de unidade de saúde, seja nos hospitais e nos postos de saúde, ainda continua sendo obrigado a questão, né, do uso da máscara. E a parte da escola, porque algumas crianças ainda não foram imunizadas, não tomaram a vacina, e as que apenas tomaram uma dose, ainda não teve o reforço. Aí fica aqui o alerta para a escola bíblica infantil, todos os professores, e o que for relacionado a departamento infantil é obrigatório o uso das máscaras nas crianças e os professores. Se você for trabalhar numa escola, você vai ter que usar. As crianças, se você levar o seu filho na escola, seu filho vai ter que usar. Eu estava vendo aí, não sei se foi o Edinho, estava numa roda ali de conversa, a escola às vezes pede para levar até 3 máscaras, né? A criança levar até 3, né? Ela vai com uma e leva mais 2 de reserva. Isso é recomendação da escola. Bom, aqui, quando nós reabrimos a escola bíblica infantil, só abrimos depois que foi aberta a escola na rede municipal. Então, a escola bíblica infantil continua o uso obrigatório, tanto das crianças quanto aquele que estiver escalado para dar aula. Com respeito à igreja, eu deixo aqui a minha orientação, também é meu papel. A igreja, ela precisa de ser vanguarda. Em momento algum, nós ficamos aqui apenas debaixo de decreto.
Preciso me alongar um pouco aqui, porque quando nós tivemos um surto, em determinados momentos, a própria igreja antecipou. Nós temos liberdade no nosso município, nós sentamos com o secretário de saúde, numa necessidade feita também nos recebe, e respeita o posicionamento dos pastores, contam com a colaboração. Então, em momento algum, não que não possa existir ou não tenha ocorrido isso em determinados lugares, mas aqui jamais vi como uma opressão, né, aquela coisa, não, estão querendo acabar com as igrejas. Aqui, em momento algum, foi dessa forma. Não houve nem fiscalização olhando para ver se tinha igreja, ou se estavam usando os aparatos necessários, a questão de higienização. Nada disso foi feito. O que foi determinado para a igreja, foi determinado para a escola, foi determinado para bares, foi determinado para qualquer tipo de religião. Eu tenho colegas de trabalho que são de outras religiões. Tenho colegas que são, né, ministro permanente na Igreja Católica. Eu tenho um colega de trabalho que até é babalorixá, né, de um centro espírita, e o centro espírita dele ele teve que fechar e fez live. Então, não vejo isso como aquela pressão por causa da igreja. Não, foi uma coisa geral. Então, estou dando esses exemplos para que os irmãos tenham esse entendimento. Então, no que diz respeito à igreja, lá embaixo é departamento infantil, então funciona como uma escola, tem a obrigatoriedade. Aqui em cima, vocês não vão ser mais, né, assim, o uso obrigatório. Mas sempre como orientei, use o bom senso. Use o bom senso. Aliás, a orientação médica, você vai ver lá que é um doutor que está falando. Ele diz, quem tem comorbidade, né, se você é diabético, tem outros tipos de doença, a recomendação, por causa da sua saúde, do seu bem-estar, que você ainda continue, porque tem um índice que está baixando, mas ainda não é o suficiente para a gente relaxar. Então, aí é você, é a sua consciência. No que diz respeito aqui à parte do santuário, apenas, né, os introdutores que estiverem escalados, quando estiverem na sua escala, até porque eles têm esse contato direto, vai estar recebendo, vai estar falando, eles vão continuar utilizando a máscara quando estiverem, seja na recepção, lá embaixo, na parte da introdução do apoio, ou seja, no serviço aqui de salão, na ministração das ofertas e também no que se diz respeito à Santa Ceia. Os demais, aí é a sua consciência, acerca da sua saúde, que você precisa cuidar de você também. Tá bom? A gente não vai ficar aqui, tá? Uma coisa boa que existe ao longo desse período, muitos irmãos se anteciparam, quando perceberam que estavam até mesmo resfriados, aí tirando a Covid, mas a questão da H3N2, alguns chegaram, pastor, diante do surto, hoje eu não vou. Ou, de repente, tem pessoas que têm alergia, não está ali resfriado. Ele tem o hábito, às vezes, de manhã, nossos filhos, né? Tem o hábito, André e Pedro, de acordar de manhã se espirrando, por causa de alergia, são alérgicos, né? Então tem essa questão. Depois vai e passa durante o dia. Então, se você percebe que você está numa situação como essa, até mesmo para evitar qualquer tipo de constrangimento, coloque a sua máscara. Mas você não vai ser mais obrigado a utilizá-la aqui dentro, desde que os introdutores que vão estar escalados, trabalhando nesse sentido, ou a parte do departamento infantil, porque funciona como uma escola, e se é assim a determinação para a escola, por precaução e cuidado com as crianças que ainda não foram imunizadas, né? E a gente, então, vai estar dentro dessa linha de raciocínio, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunte, tá ok? Para que a gente possa estar sempre dialogando. Mas eu penso que a igreja, a princípio, ela tem que olhar um olhar de cuidado, né? É tão bom a gente poder realmente tirar isso daqui, né? Poder caminhar na rua. A gente não foi feito para viver mascarado, mas isso daqui são medidas de prevenção, né? E que bom que já está tendo aí esse relaxamento, as coisas vão sendo assim liberadas. Eu só deixo essa orientação, você não vai ser mais aqui cobrado pelo uso, mas se você tem uma comorbidade, por amor a você, a sua saúde, tá bom? Você vai estar aí usando ou não, se você assim avaliar que for necessário. Apenas os introdutores escalados do dia, durante ainda um período, nós vamos manter, tá ok? Então, esse era o esclarecimento que eu tinha para dar
para vocês. Os nossos adolescentes também podem descer e acompanhar aí a Camila. Muito obrigado. Tá bom, Camila? Vamos louvar ao Senhor com as primícias de nossa renda, dando a Ele aquilo que lhe é devido. Se você trouxe o seu envelope com o seu dízimo, a sua oferta, e desejar trazer aqui à frente, você fique à vontade neste momento para trazê-lo. Vamos orar. Deus e Pai, agradecemos a Ti pela fidelidade e generosidade da Tua igreja, do Teu povo, que assim, ó Deus, tem aberto o coração. É um ato voluntário que deve ser feito com gratidão, não com peso, não com medo, não com cobranças, porque aí deixa de ser uma oferta agradável. Tua palavra diz que nós devemos servir a Ti com alegria, não com medo e dúvidas. Então, ó Pai, o que fazemos, reconhecendo que o Senhor é o cuidador de nossas vidas, é o provedor. Nós somos testemunhas disso. Mesmo quando estamos desempregados, mesmo quando acontece um imprevisto, mas o Senhor usa pessoas. E qual é o problema de eu ser ajudado por alguém? Elias foi até a casa da viúva, que estava lá, ela e o filho, que não tinha mais o que comer, e ele foi um instrumento usado. Ele também foi alimentado por aquele alimento. Aliás, Elias foi alimentado por um pássaro. O Senhor pode usar pássaros e pessoas para nos abençoar. E que assim, ó Deus, possamos sempre viver na certeza que o Senhor é que cuida de nós, e nós somos gratos. E aqui está o fruto da generosidade, da fidelidade de cada um desses irmãos, fruto do suor do rosto de cada trabalhador, que reconhece que o Senhor abençoou, abriu as portas, deu saúde, condição de trabalho, e trazem as primícias à sua casa. Receba as ofertas, as entradas, a campanha do quilo que chega à tua casa para servir a tua obra e também ao próximo. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda. Deus abençoe a sua vida financeira. Hoje após o culto, tem evangelismo. Não é isso? É hoje? Ficou como o segundo e o quarto domingo. Ótimo. Então, todo o segundo e quarto domingo, após o culto da manhã, os irmãos têm saído para o evangelismo. O princípio tem levado o folheto. Algumas coisas que conversamos naquele bate-papo, acho que seria interessante a gente já começar a colocar. De vez em quando coloca ali uma tenda, uma árvore com algumas mensagens. Aquilo que for preciso de investimento, pode contar com a igreja. Deus tenha sido nos abençoado também para isso, são as ofertas. Isso se trata de investimento, mas é importante que a igreja esteja enganjada. E falando sobre evangelismo, não nessa terça agora é dia 15, mas a terça, dia 22, a nível de testemunho, e até mesmo para que você traga um convidado, principalmente que não seja um cristão, né? Ou alguém que esteja enfrentando até um momento de questão de enfermidade, de doença. E nós vamos estar recebendo aqui uma missionária, uma irmã, ela é da igreja presbiteriana de Ipatinga, Minas Gerais. Ela escreveu um livro, eu tenho esse livro, O Vale de Baca. E agora ela já está escrevendo um segundo livro, que foi a experiência que ela viveu durante o período que ela teve câncer. E agora o seu segundo livro é Além do Câncer. Então, no dia 22, não vai ser dia de domingo, vai ser na terça-feira, né, que aí dá espaço para trazer bastante convidado nesse sentido, fazer esse evangelismo e convidar as pessoas para ouvir um testemunho. Assim como Jesus, em determinados momentos, quando algumas pessoas foram curadas pelo seu poder, ele disse para que pudessem glorificar o nome do Senhor e testemunhar. O gadareno, quando foi liberto, ele falou, volte para casa e conte para os seus. Ele incendiou a cidade, falando acerca daquilo que ele fez na sua vida. Tá bom? Então, vai ser a missionária Maristela, no dia 22, na terça-feira. Sem ser essa agora, a outra. E aí eu estimulo os irmãos, o evangelismo, né, a fazer aí um convite que precisar, de repente, alguma coisa específica para esse culto. É um culto, um cunho evangelístico. Tá bom? Serve para a nossa edificação, sim, a gente vai glorificar a Deus, nós não
propagamos o homem, celebridade, até porque a irmã também tem esse perfil, ela está ali para falar da glória de Deus e não, né, aquelas coisas onde se cria mais um volume em cima da pessoa do que, de fato, aquilo que Deus fez. Não, ela escreveu esse livro, primeiro, o Vale de Baca, e agora está lançando um outro livro, que é Além do Câncer, e ela vai estar aqui no dia 22, às 7h30 da noite, para dar um testemunho, né, e falar da sua trajetória, daquilo que Deus fez. Tá ok? Então, os irmãos aí que podem já estar convidando. Se você trouxer pelo menos um amigo, um vizinho, você pode falar, poxa, olha, nós vamos estar ouvindo hoje o testemunho de uma pessoa que foi curada de um câncer. E traga. É importante a gente convidar. Como crerão, né, ou como ouvirão, se não há quem pregue. E que assim a gente possa se mobilizar. No final do culto a gente vai estar orando, né, por essa questão do evangelismo. Agora, dando continuidade à nossa exposição bíblica, nós estamos aqui caminhando e como está rendendo, né, essa epístola de João. Essa carta de João, essa primeira carta de João. E hoje a gente vai pegar um pouquinho mais dessa porção dos ensinamentos que o apóstolo, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé, um dos 12, chamado, escolhido por Deus, pôde escrever esta carta. Primeira epístola, capítulo de número 2. Nós vamos ler hoje do verso 15 ao verso 17. E o título da reflexão, a atração desta era fugaz. É uma mensagem de advertência. À medida que você encontrar, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto de 1 João, capítulo de número 2, do verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Uma palavra de oração. Senhor, estamos aqui caminhando, aprendendo com esses ensinos preciosos que João deixou à igreja naqueles dias, e é um ensinamento que serve para nós. Dê-nos entendimento, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Senhor, me conceda a graça para partilhar com os irmãos, fruto de estudo, de oração, de pesquisa, para que, ó Deus, sejamos fortalecidos, porque a fé vem por ouvir a pregação da tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Recordando um dito que falei na semana passada de um dos pastores da atualidade, estudioso, um pastor reformado, né, o reverendo Augusto Nicodemos, que ele, quando fala desses ensinamentos de João, qual a visão, a percepção que ele tem, né, do apóstolo João? João, o sábio pastor, que tempera, faz o equilíbrio, né, ele tempera a exortação da mensagem com palavras de ânimo e de conforto, de encorajamento ao povo. Na semana passada, por exemplo, nós ouvimos a mensagem onde João, ele está encorajando o povo a ter confiança, assegurando aos seus leitores, né, aqueles que receberam os seus escritos, que eles podem confiar e crer naquilo que são e têm em Jesus. Até o título da mensagem foi o que temos em Cristo. E destacamos 3 bênçãos do que temos em Jesus. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos o conhecimento de Deus. E em Cristo também a força vitoriosa contra o maligno.
Agora, diante dos versos que nós lemos, seguindo então esse olhar que eu disse ali, que Nicodemos então disse que o Senhor, João, como um apóstolo e como um bom pastor, ele vai temperando exortação, e daqui a pouquinho ele traz uma palavra de ânimo, de encorajamento. Na semana passada vimos uma palavra de encorajamento, de ânimo, agora ele vira a chave novamente, e passa do encorajamento à advertência. Faz a transição do relacionamento com Deus para o relacionamento com o mundo. Se a marca do verdadeiro cristão, nós já vimos aqui uma das marcas, é conhecer a Deus, hoje nós vamos ver uma outra marca que diz, para não amar o mundo. E eu quero iniciar com uma ilustração que eu achei interessante, do escritor e teólogo Warren Wiersbe, quando ele fala acerca de um grupo de crianças da primeira série, hoje chama primeiro segmento, não é isso? Os professores aí presentes me ajudam aí, né? Tia Elisângela, é isso? Hoje não é mais primeira série, hoje é primeiro segmento, é isso que fala? Primeiro ano. Mas o Warren Wiersbe, quando ele escreveu isso, já há bastante tempo, né? Bom tempo atrás, até porque ele já até é falecido, ele narrou a história de um grupo de crianças da primeira série que foi fazer uma visita a um grande hospital, fazer um tour num hospital, conhecer algumas coisas ali acerca dos procedimentos. E então, uma enfermeira que ficou responsável para conduzir, instruir e orientar as crianças, depois dela falar do cuidado, da higiene que é preciso ter e percorrer cada corredor daquele hospital, no final do tour, a enfermeira perguntou se alguma das crianças tinha alguma pergunta a fazer. Bom, acho que é quase chovendo molhado, né? Crianças na primeira série certamente ia levantar a mão, e foi o que aconteceu. E uma dessas crianças levantou a mão e fez a seguinte pergunta: por que as pessoas que trabalham aqui estão sempre lavando as mãos? Foi a pergunta da criança. Por que as pessoas que trabalham aqui no hospital estão sempre lavando as mãos? Aí a enfermeira sorriu e respondeu: as pessoas que trabalham no hospital estão sempre lavando as mãos por duas razões. A primeira, porque elas amam a saúde. E a segunda, porque elas odeiam os micróbios. Foi a resposta. Diante da resposta, desta enfermeira, podemos também perceber que muitas vezes o amor e o ódio, ele andam lado a lado. Lavava a mão porque ama a saúde e, ao mesmo tempo, odeia os micróbios. O amor e o ódio, muitas vezes, andam lado a lado. O salmo que nós lemos fala sobre isso, um dos versículos. Quem esteve aqui desde o início, nós lemos hoje o Salmo 97, que fala da majestade de Deus. Só lembrando, não precisa abrir, o versículo 10 diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Amor e ódio. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 19, ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Então, muitas vezes, o amor e o ódio andam lado a lado. Podemos ver que as Escrituras, ela tem muitos momentos, já vimos aqui, no próprio carta de João, que ensina sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. E hoje o verso que nós estamos deparando diz aqui: para não amar o mundo. Quem não ama o mundo deve odiar o mundo. Mas como assim, pastor, odiar o mundo? Que mundo é esse? Uma vez que Paulo, lá no seu discurso em Atenas, isso está registrado no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, que diz que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Como assim amar o mundo, odiar o mundo? Se Deus fez o mundo e tudo que nele existe?
João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, como que é isso, não amar o mundo, detestar o mundo? Bom, há 3 significados para a palavra mundo no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, há 3 significados. Tem o mundo físico, o universo. Aquilo que Paulo está falando no seu discurso em Atenas. O que Deus criou. A natureza, o mar, o monte. Esse é o mundo físico, o universo. O mundo de João 3,16 está falando da humanidade, das pessoas. Então, o que diz respeito às pessoas, nós precisamos amar. Aliás, nós vimos, na semana anterior que devemos amar até os inimigos e orar por aqueles que perseguem. Então, nós já vimos aqui 2 tipos de mundo. O mundo físico, o universo, a natureza, que Deus criou. Isso nós devemos preservar, amar e cuidar. O mundo humano, as pessoas, nós também devemos amar, porque Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas tem o 3º significado para mundo no Novo Testamento, que fala exatamente sobre o sistema, aquele que é inimigo de Deus. E é desse 3º tipo de mundo que João está falando aqui na sua epístola. E ele cita 3 razões pelas quais nós não devemos amar o mundo. E nós vamos observá-las aqui dentro do texto que nós vimos. A primeira razão pelo qual eu e você não devemos amar o mundo, cristão não deve amar o mundo. Por quê? Porque é incompatível o amor do mundo entre o amor do Pai. Veja, o versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, olha, o amor do Pai não está nele. Então é incompatível. O que é esse mundo sistema? O que é? A palavra cosmo, de origem grega, é a sociedade pagã, com seus falsos valores, as suas maneiras de viver, o mundo do sistema dominado por Satanás, que se opõe à obra de Cristo, que se opõe à igreja, que se opõe à obra do Senhor aqui na terra. Este é o mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, João 5,19, ou melhor, o próprio João aqui no capítulo 5, que é o último capítulo dessa epístola, no versículo 19, ele diz que o mundo inteiro jaz do maligno. Então é esse mundo, é esse sistema que não tem os valores de Deus, onde as pessoas vivem de forma desenfreada. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou o mundo, João 12,31, como ele sendo guiado, governado pelo maligno, quando ele diz assim, que o diabo é o príncipe deste mundo. Diabo, Satanás, é o príncipe desse mundo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. João 12,31. Então, o diabo, ele tem uma organização de espíritos maus que faz de tudo para influenciar a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, está falando sobre as armaduras, a necessidade de se revestir com a armadura de Deus, ele então ali vai denunciar, vai mostrar essa coalizão do mal, esse grupo que serve a Satanás, essa organização maligna de espíritos maus. Quando no versículo 12 de Efésios 6 ele diz: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Veja, uma organização maligna a serviço de Satanás para influenciar a nossa vida, para se opor ao reino e à igreja de Jesus Cristo. Então é esse mundo que João está falando e dizendo aqui. Há um outro estudioso da palavra de Deus e teólogo, o teólogo Lloyd Jones Odver. Ele diz que a palavra grega cosmo tem uma influência moral profunda. Ou seja, é uma vida à parte de Deus. Nós já meditamos aqui no versículo 3 do capítulo 2, que quem conhece a Deus faz o quê? Pode ler aí. Vou deixar você colar, isso eu deixo você colar.
enquanto eu bebo uma água aqui. O que diz aí o verso 3? Ih, gente, vocês estão muito devagar. Vocês estão na Bíblia aberta aí no capítulo aí, não leu ainda? Ora, sabemos os que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Quem conhece a Deus, guarda os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são santos, são puros. Fala de uma vida digna, de uma vida santa, de uma vida de conformidade à sua vontade. Quem ama esse mundo vive uma vida à parte de Deus. Uma vida à parte de Deus tem a tendência de fazer coisas que é contrária ao mandamento do Senhor. De quem não é redimido, de quem não é transformado. Viver uma vida dissoluta. Lembra? Essa expressão ela é até utilizada pelo Senhor Jesus Cristo quando ele conta a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo requer, exige que o pai lhe dá o dinheiro, a sua parte, e ele sai pelo mundão afora, o que ele faz? Ele diz lá o texto que ele vive uma vida dissoluta. O que é isso, pastor? Uma vida libertina, uma vida devasta, sem responsabilidade. Sem responsabilidade na administração dos seus bens, que ele gastou de qualquer forma. Por quê? Porque ele queria alimentar os seus prazeres. E uma vida libertina no que se diz respeito à imoralidade, à promiscuidade, uma vida promíscua, se envolvendo com prostitutas. Então, aquele que ama o mundo vive à parte de Deus. E são exatamente essas coisas que começam a dominar a sua vida. Quem vive assim não pode ser salvo. Não é filho de Deus, mas é filho do mundo. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do mundo. Jesus mesmo falou sobre isso. Na parábola do administrador infiel, Lucas 16, versículo 8, ele vai contando lá, narrando a história, e num determinado momento ele chama tais pessoas de filhos do mundo. Então quem vive à parte de Deus, sem os mandamentos do Senhor, é exatamente os filhos do mundo. E esse sistema, ele odiou a Cristo. Esse sistema vai odiar a mim e a você. Vai odiar a igreja. Que é isso, pastor? Ora, é só a gente ler a Bíblia. Jesus mesmo falou. Aonde está escrito, pastor? João 15, 18. Jesus dizendo, se o mundo vos odiou, sabeis que primeiro odiou a mim. Então, se o mundo os odiou, se o mundo os odiar, né, aliás, é o versículo, se o mundo os odiar, saiba que primeiro odiou a mim. É esse sistema opressor de potestade, de principados, de dominadores desse mundo tenebroso que se levanta, né, as regiões do mal que se levanta, que se opõem à obra do Senhor Jesus Cristo, à igreja. E é por isso que é importante a gente lembrar que a nossa cidadania é no céu. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tenho falado muito desse versículo, né? Principalmente quando se quer falar sobre patriotismo. Então Paulo escreveu em Filipenses 3:20, a nossa pátria está no céu. Essa é que nós devemos lutar e se empenhar sempre. Estamos aqui, somos cidadãos, temos os nossos deveres, né? Temos também aquilo que nos traz um certo, né, direito, mas também temos deveres, obrigações, mas no que diz respeito à vida espiritual, que diz respeito à eternidade, nós aqui somos apenas peregrinos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Tal como o peixe que vive no mar salgado. Se você pescá-lo, ele está salgado já? Já está pronto ali só para você, só bota um azeitezinho, sei lá, alguma cebola, bota um limão que já está com sal. É assim, quem os pescadores aí de plantão que já pescou peixe da água salgada? Ou já comprou, né? A gente pesca assim, quando eu pesco eu vou na peixaria, para aquele bonito, né? Gastei tempo para pegar o mar, lançar a rede, né? Mas quando você pesca aquele peixe, ele já está salgado, sim ou não? Não. Então é exatamente assim. Eu e você, a exemplo do peixe que vive no mar, vive ali. Nós estamos aqui, mas não podemos ser contaminados pelo mundo.
Estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Muito forte isso, né? Tiago, irmão de Jesus, Tiago 4,4, infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Estou falando do sistema. E aí, nesse caso, às vezes, o sistema pode até envolver pessoas que estão dominadas pelo mundo. Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, com o sistema, com tudo aí que a gente vê que vai, o quê? Em confronto com a palavra de Deus. E às vezes, esse envolvimento até com pessoas que não estão dentro do centro da vontade de Deus. E é preciso a gente estar atento a isso. Paulo advertiu. Primeira epístola de Paulo, anota aí. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. Ele começa advertindo assim: não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Salmo 1 fala para não se assentar na roda dos escarnecedores. Então é preciso a gente ter o entendimento disso. Então, o mundo não são pessoas, mas há certo tipo de pessoas que estão tão dominadas, tão influenciadas, tão tomadas com esse sistema do mundo, que aí a gente tem que realmente evitar e não se envolver. É diferente do trabalho do evangelismo, não confundir as coisas. No evangelismo eu estou falando do amor ao mundo, amor às pessoas, porque eu estou levando a boa nova. Mas estou falando de convivência. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Há certo tipo de assunto que não convém. Paulo também diz: todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas convêm. Há certos assuntos que não dá, não bate, não se alinha com aquilo que nós temos dentro da palavra de Deus, que é o nosso livro de regra e fé e prática. Se você se converteu ao cristianismo, o padrão está aqui. É isso daqui que deve governar a nossa vida. Conduzir o que diz respeito de família, o que diz respeito a comportamento, a Bíblia nos orienta, é a palavra de Deus. Mas eu chamo também a atenção para uma observação do pastor Hernan Dias Lopes, quando ele diz algo interessante sobre também o amor ao mundo. Ele diz que o amor ao mundo não é tanto uma questão de atividade, mas de atitude interior. O mundo não é tanto, ou não apenas, colocar melhor assim, o amor ao mundo não é apenas uma questão de atividade, mas de atitude interior. Vou dar alguns exemplos, para que a gente possa entender melhor isso. Por exemplo, é possível ter até uma vida externa irretocável e um coração cheio de podridão. De repente a pessoa não paga os impostos, ela é toda direitinha, ela não faz gato na sua casa, ela respeita as filhas, respeita o idoso, ela trabalha, ela respeita o seu horário, ela tem uma vida quase que irretocável externamente, mas internamente ela pode estar manchada. Um outro exemplo para começar a clarear melhor a nossa mente. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. É possível que um fariseu legalista, o que é um fariseu legalista? Ele observa os mínimos detalhes. Ele dá ali o dízimo certinho, ele vê a questão da alimentação, das coisas cerimoniais, de roupa, de lavar as mãos. Jesus se deparou com esse tipo de pessoas. Os fariseus, legalistas, Mateus 23, 27, não precisa abrir, só para citar para você. É possível que um fariseu legalista não passe de um sepulcro caiado. Foi o que Jesus disse. Olha, por fora vocês estão uma maravilha, está bonitinho, mas por dentro, então vocês são como sepulcros caiados. A parte externa, a sua atividade é até irretocável, mas o seu interior é contaminado. Mas eu quero deixar outros exemplos. É possível não cair, observe isso,
é possível, também vou dar base bíblica, é possível nunca ir para a cama do adultério. Aí serve tanto para o homem quanto a mulher. É possível nunca ir para a cama do adultério, mas ainda assim o seu coração está dominado de impureza ou desejar aquela pessoa. Aí eu dou a resposta do que Jesus disse, Mateus 5:28. Se você olhar para uma mulher, né, com um olhar impuro, cobiçando, desejando, você já adulterou com ela. Pode você nunca ter ido, talvez não sabe nem o nome daquela mulher, nunca ter encontrado, conversado, que a mulher nem sabe quem é você. Então você pode não ter ido para a cama, mas se você olhar, aí serve para o homem ou para a mulher também, né? Porque Jesus ali usou a figura do homem porque o contexto estava falando sobre isso, diante da pergunta que foi feita. E você olhar para aquela pessoa com um desejo, quando a admiração passa da beleza, mas para um desejo lascívico, uma vontade sexual, você já adulterou, mesmo não ter ido para o hotel, para o motel, pulado a cerca, mas se você já olhou, você já adulterou com ela. Então, é possível nunca ir para a cama com uma pessoa do adultério e ainda assim desejá-la no coração. Mas eu digo mais, é possível nunca ser rico e ainda assim cobiçar a riqueza, que é também pecado. Veja, são coisas que nascem do coração do homem. Às vezes ele nunca vai ter, né, uma vida abastada, cheia de dinheiro, de bens, mas ainda assim está cobiçando no seu coração. E por fim, um outro exemplo, é possível nunca assassinar alguém e ainda assim odiar alguém. Sobre isso nós já falamos aqui. Eu posso nunca ter pegado uma arma, uma faca, atirado contra uma pessoa, agredido uma pessoa, essa pessoa morreu, então eu posso nunca ter assassinado alguém, mas ainda assim odiar. E aí o texto que nós já meditamos aqui, estamos aí no capítulo 2, vire a página para o capítulo 3 e leia o versículo 15, só para a gente lembrar, nós já citamos ele aqui. 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Um assassino. Você pode nunca ter assassinado alguém, mas ainda assim ser um assassino. Se você nutrir sentimentos de ódio, de mágoa, de ressentimento no seu coração contra o seu irmão. Veja como que, né? A régua de Jesus, o plumo de Jesus é bem mais, né? Então é nesse sentido que o pastor Hernando Dias Lopes está falando, que o amor do mundo não é tanto uma questão, ou não é apenas de atividade, às vezes até é, mas de uma atitude interior. Amados irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Então, em primeiro lugar, é incompatível o amor do mundo entre o amor do Pai. Neste assunto aqui, não cabe neutralidade. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Porque o versículo 15 termina, porque se amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Verso 15 do capítulo 2 que nós lemos. Final. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A segunda razão pelo qual nós não devemos amar o mundo, segunda razão, por causa dos resultados opostos entre o amor do mundo e o amor do Pai. Resultados opostos entre o amor do mundo e o amor do Pai. Olha o que diz o verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. E aqui nós vamos ver 3 armadilhas para derrubar ao cristão, para derrubar a minha e a sua vida. De acordo com outro estudioso da palavra de Deus, o teólogo Simon Kistemaker, ele diz que há as 2 primeiras categorias, ou seja, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, se refere aos desejos pecaminosos. Se refere aos desejos pecaminosos. A última, a soberba da vida, ao comportamento pecaminoso. As 2 primeiras
né? São pecados internos, ocultos, que nascem a partir de nós. A última, o pecado externo, revelado. Então vamos ver aqui essas três, que são três armadilhas para derrubar o cristão. Eu e você, a todo tempo, temos que estar atento. Porque o que nós estamos descobrindo aqui, a partir do capítulo 2? Quem é o verdadeiro cristão? Então nós vamos começar a refletir, para então assim identificar. E aqui mais uma mensagem, que essa manhã de advertência. Aí João fala aqui da concupiscência da carne. Essa palavra, né, concupiscência, é o mesmo que cobiça, né? Cobiça, os desejos, os prazeres da carne. Os prazeres e desejos incontroláveis. Aquela questão, né, de um prazer imediato. Ele quer aquela coisa na hora. Ele aguçou, ele viu e ficou encantado com aquilo dali. Esta é a cobiça da carne. A carne, né, é a natureza caída, inclui os pensamentos, palavras, ações castas, ou seja, que não são íntegras, que não são puras. Exemplos: fornicação, né, que está mais relacionado àquele jovem que às vezes tem atos ilícitos acerca da sua questão do sexo antes de se casar. Então, essa categoria às vezes se atribui àqueles que não são casados. Então tem a questão da fornicação. Alguns se masturbam, então está dentro ali, ou outros, né, começam a ter a relação antes do casamento. No que se diz respeito ao casamento e é fora do casamento, aí é adultério, concupiscência da carne, cobiça da carne, intemperança no comer e no beber, arruaças, tudo que satisfaz a carne. Até porque Mateus 15:19, da onde que procede os maus desígnios que Jesus falou? É da onde? É do coração. Então vê, isso então está dentro daquilo que Simon, ele fala, que são dos desejos internos, que está dentro da nossa vida, que brotam do coração do homem. Então o homem, ele não é apenas um produto do meio. Os maus desígnios brotam do coração do homem. Alguns tempos atrás, né, lá pelo século XVIII, XVII, tinha os mosteiros, os monges se refugiavam, eles iam para um lugar que não tinha nada. Então ele não tinha praia para não ver uma mulher de biquíni, ele não tinha lá uma churrascaria para não ver aquele monte de carne, tudo, ele se excluía de tudo, mas ainda assim eles pecavam. Por quê? Porque os maus desígnios brotam do coração do homem. Então, não é apenas a questão do meio que influencia, pode até influenciar, mas o próprio Tiago escreveu na sua carta que nós somos tentados segundo a nossa cobiça. Então é preciso a gente se conhecer. E o Evangelho vem para revelar quem somos. Jesus disse, olha, é do coração do homem que brota os maus desígnios. Então, amados, comer é uma bênção. Glutonaria é pecado. E está associado a mentira, adultério. Vai para o inferno da mesma forma. A Bíblia fala sobre embriaguez, que é a pessoa beber de forma demasiada, ela perde o sentido, ela perde o controle. Então, quando a pessoa se embriaga, ela está pecando. O sexo é uma bênção, foi criado por Deus. Hoje eu e você estamos aqui, resultado de uma relação sexual. Fala do casamento, fala da procriação, de multiplicar a terra. Porém, a imoralidade é pecado. Sexo fora do casamento é pecado, sexo antes do casamento é pecado. Mesmo que eu não me deite na cama com uma mulher, mas se eu olho para ela com olhares impuros, eu estou adulterando com ela, é pecado. O amor ao dinheiro é pecado. Dormir é algo bom, nós precisamos descansar. O próprio Senhor estabeleceu um dia para descanso, mas a preguiça é pecado. E o preguiçoso vai para o inferno. É o que diz a palavra de Deus. Tudo isso está dentro dessa primeira categoria, dessa primeira armadilha de Satanás. A concupiscência da carne. Mas aqui João também falou no versículo 16 sobre a concupiscência dos olhos. São as tentações que nos atacam de fora para dentro. Os olhos são a lâmpada do corpo, ou a janela do nosso corpo.
Então são as tentações que vêm de fora para dentro. Essa começou, o primeiro pecado, né? Lá em Gênesis 2, que fala da queda do homem, foi exatamente assim. Eva, vendo que o fruto era bom, né? Agradável aos seus olhos, desejável para dar conhecimento, ela foi, pegou e comeu. Ela foi atraída por aquilo que ela viu, os olhos. Então diz lá, Gênesis 2:6, vendo Eva que o fruto era bom. Davi estava na sacada do seu palácio, em dias que não era para estar. O rei podia descansar qualquer dia, qualquer momento, mas época de primavera, o rei tinha que sair para a batalha. Ele colocou os seus comandantes e ficou, numa tarde, olha só, que preguiça, não foi de manhã quando ele levantou não, à tarde, ele levantou e de repente lá em cima, numa visão privilegiada, o que ele observa? Estou olhando aqui para a árvore, mas ele não viu a árvore, ele viu Batseba, estava nua, se banhando, a palavra de Deus diz que ela era uma mulher bonita, e ele foi preso e pego pelos olhos. Aí veio a concupiscência, né, a cobiça dos olhos, eu quero essa mulher. Tanto quis que depois ainda foi aquele que orquestrou o assassinato do seu esposo. Um abismo chama outro abismo. O povo de Deus teve uma vitória maravilhosa sobre Jericó. Apenas um homem, Acã, cobiçou. Ele viu uma capa babilônica, uma quantidade de ouro, de prata, alguns ciclos de ouro, de prata. Ele cobiçou os seus olhos. Opa! Isso daqui já dá uma economia, já é a minha aposentadoria. Está tranquilo. Vai dar aqui para mim comprar meus negocinhos, a gente vai tomar posse agora da terra prometida. Quando os irmãos começarem a construir essa casinha, eu já tenho aqui o dinheiro da fundação, já posso fazer, botar um móvel aqui para a mulher, vou comprar aqui uma bicicleta para o filho, está andando, uma maravilha. O que aconteceu? Uma nação toda sofreu uma derrota para um povo insignificante, pequeno até no nome, chamado Ai, por causa do pecado de Acã. Cobiça dos olhos. Quando o Senhor chegou e orientou a Abraão para que falasse com o seu sobrinho Ló, que pudesse escolher um lugar, Ló foi logo para onde? Ele olhou, que maravilha essa cidade aqui. Ele se encantou com Sodoma e Gomorra. Olha só o pasto, tudo, é aqui que eu vou me dar bem. O que aconteceu lá na frente com Sodoma e Gomorra? Foi destruído, mas o homem é preso ali. Então, a concupiscência dos olhos são exatamente isso. Aí Jesus, ele traz um discurso muito forte, para você anotar aí o primeiro, que é conhecido, só a gente vai lembrando. Mateus 5:29, se os seus olhos te fazem tropeçar, arrancam. Mateus 5:29, se os seus olhos te fazem tropeçar, arrancam. Aí no capítulo 18, do mesmo livro de Mateus, versículo 9, ele vai dizer assim, é melhor você tacar olho, só enxergando de uma vista, e entrar no céu, do que você ter as suas duas vistas boas e ir para o inferno. Né? Então, não é que você tem que pegar e meter-lhe uma faca e furar o teu olho, não. Né? Mas é você ter cuidado. Se certos filmes, novelas, cenas, vai aflorar em você um desejo carnal, fuja da aparência do mal. Se há uma facilidade para ganhar um dinheirinho a mais, mas é algo que é ilícito, fuja da aparência do mal. Porque se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Olha as consequências na vida de Eva. Olha as consequências na vida de Davi. Olha as consequências na vida de Jó. Olha o que aconteceu na vida de Acã. Talvez pensando, vou ficar bem, vou construir aqui rapidinho. Amados, ele, esposa, filhos foram tudo apedrejado para que ficasse como exemplo, mortos em praça pública, diante do povo, né? Ainda não tinha nem praça, mas foi diante do povo, né? O jeito de falar em praça pública começa assim, à frente de todos, ele vai ser apedrejado, ele e a sua casa, para que se saiba que isso daqui é um ato ilícito. Então, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos. E o terceiro aqui, ele fala da soberba da vida. Essa palavra vem do grego
alazoneia. É a mesma expressão daquilo que Tiago, quando ele fala da falibilidade dos projetos humanos, quando o homem diz assim, tal dia eu vou para a cidade tal, eu vou negociar, eu vou comprar isso e aquilo, eu vou fazer tal, e ele não consulta a vontade de Deus. Tiago fala sobre isso. Eu uso às vezes muito essa referência bíblica em sepultamento. Às vezes eu uso esse texto de Tiago 4, da falibilidade dos projetos humanos. Então, essa palavra que vem do grego, alazoneia, é o mesmo que jactância, que Tiago utiliza lá no capítulo 4, versículo 16, que é vanglória, com coisas externas, com riquezas, com joias, com carro, com holofotes. Né? Ele quer ser o tal, ele quer ser reconhecido, aceito por todos. É a ostentação pretensiosa. Então ele faz de tudo. O cara nem tem condição de ter um carro. Ele quer ter 2, 3 para que ele possa o quê? Influenciar. Às vezes ele usa a roupa de maior marca, né, para poder o quê? Impactar. Porque aonde ele chega falando, pô, camarada, eu nem sei qual nome. Você sabe o nome de marca aí? Me ajuda aí. Antigamente, quando falava de terra, não falava de Pierre Cardin, né? Hoje, eu não sei. Antigamente, quando eu vi alguém falar sobre terra, qual a marca terra? Pierre Cardin, que aí tinha lá o camarada lá, estava muito acima desses, né, estilistas da vida aí, de Clodovil, de outros, né? Então, Pierre Cardin era uma marca assim. É exatamente isso. Eu não sei qual hoje é a marca, mas jovem que gosta muito disso. Né? Às vezes o jovem, não, quero um tênis. Quanto que é o tênis? 1.500. Rapaz, é 1.500? Mas isso o quê? Para ostentar. Então tem gente que é assim, quer usar aquele relógio, né, que impacta, um cordão. Aí, às vezes, como eu disse, o cara não tem nem condição de manter aquilo dali, ou de ter um carro, ele quer ter 2, porque ele vai estar passando uma impressão para a sociedade, que ele tem poder, ele tem condições. Isso às vezes corrompe aqui, ó. Eu sei de uma situação, né, de pastores que tem lugares que fazem aquelas convenções grandes, onde se reúne 2, 3, 4, 5 mil pastores, em alguns congressos. E eu fiquei sabendo de uma situação onde o pastor alugou um carro, né? Ou ele chegou e pediu, irmão, eu te pago para que você possa me levar no dia lá da reunião, da convenção dos pastores e tal, porque ele chegando lá com um carro, né, melhor, um carro que não fosse popular, ele ali seria visto como já, não um pastor novo que está começando, ou de uma igreja pequena, que não existe isso. A igreja pode ter 10, 20, mil, é um rebanho, é um povo, é a igreja de Deus. Aí o pastor fez isso para poder chegar nesse lugar e impressionar, como se já fosse já um pastor, né, que já está, se é que pastor pode ter sucesso, se tiver, é carne, irmão, porque a glória é de Deus, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Então, essa questão daquela ostentação pretensiosa, que quer ser reconhecido e aceito. Tem gente que quer ser aceito a todo custo. Isso acontece na igreja. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto. Às vezes ele tem um conhecimento, não para que ele possa ensinar o outro, mas para que ele possa ser visto como alguém que é intelectual, que é conhecedor, que domina tudo. E ele faz questão de ser aplaudido, ou de ser visto, ele quer ser reconhecido dessa forma. Isso não vem do Pai, é o que diz o versículo 16. Então vai dizer que todas essas coisas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Não é de Deus. Veja, a obra é diferente. E agora a terceira e última razão pelas quais nós não devemos amar o mundo. Terceiro, por causa da transitoriedade do mundo, contrastado, ou seja, comparado com a eternidade daquele que faz a vontade do Pai. O verso 17 diz assim: ora, o mundo passa, por quê? É transitório, é passageiro. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus prazeres. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, terceiro lugar, por causa da transitoriedade do mundo,
contrastado ou comparado com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. João, ele faz aqui, ele contrasta, ou ele faz essa comparação entre os dois estilos de vida. Aquele que vive apenas para o aqui e agora. Lembra lá do Gil Gomes, aquele repórter? Até morreu. Aqui e agora. Né? Então tem aqueles que só querem viver para o aqui e agora. Quanto que eu levo com isso? O que eu ganho com isso? O que importa é que eu quero ser feliz agora. Depois eu não sei o que vai acontecer, então eu quero meu prazer agora, quero viver a vida agora, eu quero aproveitar a vida agora. O dele é tudo aqui e agora. João vai fazendo uma comparação daquele que pensa exatamente assim, que tem esse estilo de vida, com aquele que vive na perspectiva eterna. Aí eu deixo para os irmãos, anota aí, 2 Coríntios 4,18, Paulo diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Vou repetir. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Amados irmãos, o mundo não é permanente. Esse sistema do mundo, né, não estou falando do mundo físico, não estou falando do mundo humano, esse sistema mundano, cujo o príncipe é o diabo, como Jesus disse, como João diz que é do maligno, esse sistema passará. Assim também os seus encantos passarão, os seus prazeres, as suas cobiças, tudo isso vai passar. A Bíblia fala da grande meretriz, né? Simbolizando o espírito deste mundo, a Babilônia, que se enaltece, mas ao mesmo tempo é cheia de podridão, de prazeres, de cobiças, de desejo, de imoralidade, de futilidades. A grande meretriz, a Babilônia, todo esse sistema vai passar. O sistema do mundo corrompido e mau, com seus encantos, todos eles cairão, entrarão, ou entrará em colapso. Vão desaparecer, vão acabar. O mundo não permanece para sempre. Por isso que a gente tem que olhar para o alto, olhar para o céu. Por isso que Paulo disse lá em Filipenses 3,20, eu repito, a nossa pátria está nos céus. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, ele diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Eu amo a minha cidade, sou um paracambiense, terra em que nela nasci, não existe outra igual, Paracambi. Mas não há, uma vez na minha concepção de cristão, uma cidade permanente. A minha pátria está no céu. Buscai o reino dos céus, buscai as coisas do alto, buscai as coisas que duram eternamente. Isso não significa que eu não vou amar as pessoas, isso não significa que eu não vou cuidar da minha esposa, dos meus filhos, isso não significa que eu não posso ajudar o próximo, mas eu não posso ficar preso às coisas daqui. Não podemos nos sentir em casa neste mundo. Tem dias, amado, que é difícil de engolir esse mundo de tragédias, de dores, de injustiça, de guerras. Você vê um hospital ser bombardeado, você vê crianças, um míssil pegando uma família inteira, crianças, cenas horríveis. Por isso que não é bom a gente ficar vendo essas coisas. Nutre sentimentos ruins, é melhor a gente orar. O melhor que a gente faz nesse momento é orar. Aliás, o melhor que crente faz é orar. E a gente está deixando muito de orar e de fazer a obra de Deus. A gente precisa estar atento. Quando eu faço a obra de Deus, eu estou tendo uma perspectiva eterna. Porque eu não estou sendo egoísta. Quando eu evangelizo, eu não estou retendo esse amor só para a minha vida. Eu estou dando oportunidade para que outros, assim como eu, que não sou merecedor, que não valo nada, pude alcançar a salvação, aquele que está lá fora, na embriaguez, no mundo de perdição, possa ouvir essa palavra da vida e também ser salvo. E a gente um dia está lá no céu junto, glorificando a Deus. É isso, igreja. Nós não temos cidade permanente aqui. Nós devemos buscar as coisas que há de vir. Hebreus 13, 14, que é o que diz. Buscar as coisas do alto.
Então não podemos nos sentir à vontade neste mundo. Por isso que Paulo diz, de novo, repito, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século. Não se acostuma não. Não se conforme, não é assim mesmo, não nesse mesmo, não vou morar, vamos pedir. Eu posso fazer diferente. Então faça diferente. Viva a sua vida santa diante de Deus. A nossa pátria está no céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos desse mundo, e esse mundo não pode estar em nós. Não se acostume, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Jesus disse que nós não somos deste mundo. Eu quero concluir essa pregação de hoje, falando de uma expressão de Agostinho, né? A Igreja Católica costuma dizer o Santo Agostinho. Agostinho de Hipona é um monge que era cristão, salvo no Senhor, né? Mas tinha toda a questão da história, que se criou toda ali, né, um certo, né, santidade sobre ele, mas Agostinho uma grande referência para o modelo evangélico. Então, Agostinho de Hipona, ele no seu sermão sobre esse texto que nós acabamos de meditar nessa manhã, ele escreveu, e assim eu quero concluir, abre aspas, agarre-se a Cristo, pois ele se tornou temporal por você, para que você possa tomar parte da eternidade. Jesus veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele se fez como homem, tornou temporal, 33 anos, o período que ele esteve aqui, se tornou temporal, para que eu e você pudéssemos ganhar a vida eterna. É nele que nós precisamos nos agarrar. É o seu reino que precisamos buscar. É a sua obra que precisamos fazer. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o amor do Pai não está neste mundo. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Nossa. Obrigado, Pai, por essa advertência. Tua palavra diz que o Pai, ele exorta o filho que ama. Eu quero te agradecer pelo seu amor derramado nas nossas vidas nessa manhã. Seu cuidado, para que nós possamos viver uma vida de acordo com a sua vontade. Espero, ó Deus, que os demais da igreja, aqueles que não vieram aqui, ou não têm tido o hábito de frequentar a escola dominical, possa também ouvir essa mensagem. Porque, Deus, ela é importante para a igreja em nossos dias, para saber quem são os verdadeiros cristãos. Quais características? O que ele ama e o que ele não deve amar? E hoje nós ouvimos aquilo que nós não podemos amar. Hoje, a exemplo daquela forma simples que a enfermeira, quando abrimos essa meditação com a ilustração, explicando àquelas crianças por que os trabalhadores dos hospitais constantemente estão lavando as mãos, é porque ele ama a saúde e odeia os micróbios. Nós precisamos estar constantemente sendo purificados pela palavra, porque nós amamos a Deus e não podemos amar esse mundo. Nós devemos detestar o mal, como o apóstolo Paulo escreveu. Porque a mesma Bíblia que fala para amar a Deus e o próximo, ela diz para odiar o mundo, detestar o mal. E nós vimos hoje aqui pela manhã, o que mundo é esse? Não são as pessoas, não é a natureza, a criação de Deus, mas esse sistema de principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, do diabo, que tenta influenciar com impurezas, com riquezas, com tantas outras coisas, para cobiçar e destruir com armadilhas.